Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Meu desejo é que o Senhor Jesus possa alcançar a sua vida, a vida da sua família. E nós estamos mais uma vez aqui, eu estou aqui mais uma vez, na casa de Deus, hoje quarta-feira, dia 22 de julho. E é um privilégio poder ainda estar vivo e na presença de Deus, né? Nós temos certeza de que nesse dia centenas de pessoas baixaram a campa fria, por não dizer faleceu, morreram. Alguns ainda estão em necrotério de hospital, mas alguns já estão sendo velados e outros tantos já foram sepultados durante todo esse dia. Mas eu e você, eu estou aqui e você está aí do outro lado, significa de que Deus te deu uma oportunidade para você rever os conceitos e para você reconhecer o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nessa quarta-feira seria um culto normal, né? De louvor, de adoração, de pregação da palavra, mas infelizmente nós ainda estamos em reclusos, né? Não estamos podendo fazer cultos por causa da aglomeração de pessoas devido a essa pandemia do coronavírus. Mas em contrapartida, nós estamos aqui para adorar a Deus e que você do outro lado possa, de certa forma, tirar benefício das palavras, dos louvores que será louvado aqui. E eu quero, diante de Deus, abençoar a sua vida. Vamos orar para nós estar louvando? Pai Santo e Justo, eu te agradeço por essa oportunidade, por ter nos concedido essa grande oportunidade. Obrigado por mim, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que está do outro lado, Senhor, por essa pessoa que vai assistir ainda esse vídeo. Que o Senhor Jesus possa falar grandemente aos corações. Pai Santo e Justo, tenha misericórdia, venha nos dar palavras, nos dar sabedoria, unge a nossa voz. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, sou apenas uma ferramenta a ser usada por ti e o teu filho e a tua filha, que vai ouvir a tua palavra, que seja impactado por ela, meu Deus. É o nome do Senhor Jesus que eu te agradeço e graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos adorar a Deus. Eu quero iniciar aqui louvando o hino 26, né? Quão glorioso o cristão é pensares, né? Quão glorioso é pensar na cidade que está no céu e que daqui a pouco nós vamos estar indo para lá. Vamos louvar a Deus? Quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse a triunfal multidão que cantam
Deus, muito em breve nós vamos estar partindo para essa formosa Jerusalém, né? Pelo menos é o nosso grande desejo, e nós estamos aí empenhados para que esse dia não nos pegue de surpresa, né? Mas que nós possamos estarmos preparados, né? Para que possamos sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Quero cumprimentar mais uma vez todos os irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor Jesus possa alcançá-los em o nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez cumprimentar os irmãos ali em Portugal, né? Os irmãos que estão lá em Rondônia, né? Lá em Mato Grosso, os irmãos que nos acompanham sempre. Deus abençoe. E também os nossos queridos e amados irmãos aqui, né? Que também nos acompanham aqui em Matão, na região Tabatinga, nossos irmãos do Paraná. Deus que abençoe a todos os irmãos. Para nós é uma honra tremenda ter vocês como nosso ouvinte, né? Que estão aí nos assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Lembrando que o nosso objetivo é tão somente anunciar o reino do Senhor Jesus. Nosso objetivo é que você entenda que você é importante, sim, mas se você estiver do lado de Jesus, tá bom? Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus com o hino 36 da nossa harpa, né? Vamos louvar a Deus com o hino 36, louvado seja Deus. Vamos chamar outra nota aqui, que está muito alta. Vamos lá? Essa internet, às vezes ela nos deixa muito triste, né? Que ela fica caindo toda hora. Mas eu quero dizer aos irmãos que o nosso objetivo, ele está sendo alcançado, glória a Deus. O nosso objetivo, ele está sendo alcançado. Nós temos alcançado pessoas através da bendita palavra de Deus, né? Eu quero, irmãos, meus amados e queridos irmãos, agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Eu quero meditar com os irmãos um texto que está aqui em Gênesis, no capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos e depois eu quero falar algo, né, de Deus. Dentro desse texto, eu vou tomar ele como base, mas eu quero falar algo sobre esse texto, né? Baseado nele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 3 de Gênesis, se você quiser pegar a tua Bíblia, para juntos nós lermos, pega a Bíblia, lá em Gênesis, Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia,
no capítulo 3, diz assim, olha: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. Cozeram então folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E o Senhor disse: quem te contou que estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Amém, só até aqui. Eu quero usar esse texto para falar sobre salvação. Salvação. É tão interessante, irmãos, que analisando esse texto, eu vejo Adão, quando Adão tomou o fruto mordido pela sua esposa, e ele também o comeu, ele assinou a sua sentença de morte, não somente a dele, mas a minha e a sua. Quando o nosso querido irmão Adão pegou daquela fruta que Eva havia já mordido e também mordeu, ele assina uma sentença de morte física e espiritual, a minha e a sua sentença. Aí talvez você me pergunte assim: como assim, pastor? Como assim? É simples de entender, meus queridos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram. Infelizmente, a morte veio como uma consequência dos seus erros, do seu pecado. Aleluias! Mas também a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12, o mesmo apóstolo diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram onde, pastor Eliúde? Em Adão. A partir daquele momento, todos os concebidos pelo homem, pelo aquele casal, estavam debaixo de maldição, debaixo de uma sentença já julgada de morte. Mas é interessante, irmãos, que a gente deve imaginar, pensar, baseado aqui, que Deus faria alguma coisa
Ele estava disposto a salvar o homem, nem que se para isso tivesse que nascer, viver e morrer como um homem, para que pudesse salvar a humanidade. Só faz isso, só faria isso, se nele existisse algo tão poderoso, tão soberano como ele. E ele tinha, que é o grande amor. O apóstolo João, ele escreveu que o amor de Deus é de uma tal maneira que é inexplicável. Não tem como medir, não tem como calcular. É de uma forma tal inexplicável. Assim o fez, claro, por meio de um plano perfeito, chamado o plano da salvação. Nós estamos envolvidos em um plano. Você é algo que está envolvido em um plano, e esse plano tem um autor, e o autor desse plano, desse projeto, chama o Senhor Deus, de toda a soberania. O salmista escreveu no Salmo 139, cita pelo menos 3 atributos de Deus, que nenhum ser, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tem: onisciência, sabe de tudo e de todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares. E onipotência, nele está todo o poder. Ninguém tem poder igual ou maior a Deus. Todos os poderes emanam de Deus, todas as autoridades emanam de Deus. Nada fica ou está encoberto nessa terra, nessa vida, na vida passada, na vida futura, nada. Para Deus o futuro é presente, o passado é presente, não existe. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Ele é o dono desse plano, desse projeto. Que projeto, pastor? O projeto da salvação. Deus estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. Plano mediante o qual a moeda se paga para a conclusão desse plano foi a vida do Senhor Jesus, ou seja, do próprio Deus, do Senhor Jesus. Nesse plano estava incluso uma compra, e quando nós dizemos compra, estamos dizendo que precisa ter algo a ser vendido e condição a ser paga. Quando fala em compra, a gente já entende que existe algo numa prateleira a ser vendido, oferecido, e para alguém comprar, precisa ter condição financeira ou monetária para adquirir esse bem, mesmo que haja toda uma negociação, e há uma negociação. Esse era e é o plano divino de Deus, plano soberano, acima de todos, era o plano da salvação. Não havia outra maneira. O homem havia caído. Quando eu disse, reiterando, no início eu disse que Adão pega do fruto da mão de Eva, fruto que já havia sido mordido por Eva, ele também morde, come, e no comer, ele assina uma sentença de morte, tanto de Adão, como da minha e da sua vida. Nós estávamos debaixo agora de uma sentença, já sentenciado, morte física e espiritual. Então Deus cria um plano. Em São João, capítulo 13, versículo 16,
a Bíblia registra. O apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morre, mas tenha a vida eterna. Dessa forma, meus queridos irmãos e amigos, todo que aceita como Salvador e Senhor o nosso amado Senhor Jesus, essa pessoa é perdoado e recebe imediatamente a promessa da vida eterna. Todos pecaram, todo está debaixo da maldição. Mas a Bíblia registra, não somente nesse texto de João 3,16, mas em diversidades de textos do Novo Testamento, até do Velho também, nos deixa claro que a única coisa que tira o ser humano do céu, da salvação eterna, da vida eterna, é o não aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ou seja, ele preenche todos os requisitos de salvar, porque ele pagou, ou seja, ele foi a própria moeda de troca. O amor de Deus foi extremamente grande, suficiente para pagar por todos os meus erros, tantos que já cometidos, tantos que cometo, tantos que cometerei. A diferença está em eu reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não preciso de um intercessor que, sacrificando a Ele pode ajudar-me na salvação. Não precisa. Eu já tenho um único, suficientemente poderoso para salvar a minha vida. O Senhor Jesus, instruindo os discípulos nas últimas horas de vida aqui nessa terra, antes de ser assunto ao céu, antes de subir para o céu, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Entende isso ou não? É simples. Quem crê em Jesus e for batizado, o batismo, meus queridos irmãos e amigos, ele é uma forma de um documento de adoção. Quem é batizado é como se fosse um cartório, você adotasse uma criança. A partir deste momento, aquela criança pode herdar todos os seus bens no futuro. O batismo é a segurança das pessoas que aceitam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Por isso que é tão importante o batismo. Jesus disse aos discípulos: ide, pregai o evangelho e batiza, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, aqueles que passam pelo batismo recebem a adoção de filho, portanto, tem herança de Deus. E a primeira herança é a salvação. O que acontece hoje é que nós trocamos qualquer coisa pela nossa salvação, exatamente como Esaú e Jacó. No momento da fome, o que significa isso? No momento dos prazeres da vida, a gente troca coisas especiais, coisas eternas, por coisas efêmeras, passageiras, coisas sem valor, destituído de valor espiritual. Quer ver? Quer ver só? A pessoa troca a salvação por o vício das drogas, troca a salvação pelos vícios do cigarro, pela prostituição, pelo furto, pelo roubo, pela corrupção. Isso são prazeres da carne, é exatamente o alimento em que Esaú trocou os seus valores com Jacó. Jacó esperto, né? Não quero entrar nesse mérito aqui, mas exatamente isso. Voltando ao contexto que nós vínhamos falando, quando você aceita Jesus, reconhece Ele, automaticamente os seus pecados são riscados,
A Bíblia diz no livro de Miqueias que dele, jogado atrás de Deus, jamais ele vai lembrar dos seus pecados. Por isso que Deus está sempre te perdoando, porque não existe um pecado passado. O seu passado, uma vez confessado diante de Deus, para Deus nunca existiu. Por isso que Ele sempre vai te perdoar, a menos que você não aceite Ele, que você não o reconheça. É muito interessante. Entende, meus irmãos? Deus nos ama. E esse amor não é um amor da carne, não é uma paixão que passa, não é uma paixão da carne, né? Igual aquela paixão que um jovem olha uma jovem, admira o seu corpo, admira a sua beleza, admira suas curvas, o seu bem-querer, mas a partir de algum momento, os anos vão passando, aquela jovem vai envelhecendo, vai criando as fissuras da vida, e aquela paixão por aquele corpo passa, ele já procura uma outra mais nova, e vice-versa. O amor de Deus é um amor eterno, um amor espiritual. Uma vez Ele te amando, nunca te deixa de te amar. Esse amor foi tanto que Ele dispôs do seu próprio Filho e deu o seu Filho em troca, em expiação, em troca pela minha miserável vida, pela sua miserável vida, pecador, pecadora, um ser que Deus criou racional, mas que vive num mundo irracional. Deus, esse amor foi tão grande, de uma grandeza tão gigante, que Ele resolveu, para ter você, Ele deu o seu próprio Filho, para vir ao mundo, para passar por todos os sofrimentos e agonia, numa terrível cruz, a fim de resgatar a humanidade que já estava no mais profundo do abismo, humanidade perdida. Ele trouxe para si. Jesus, a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, precisamente no capítulo 53, que Ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, sobre aquele madeiro triste e amargurante, para que, estando nós mortos para o pecado, nós pudéssemos agora viver para a justiça de Deus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, carregou sobre si a nossa culpa. E Ele vai mais longe e fala: e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. E pelos seus sofrimentos, pelas suas pisaduras, as suas fissuras no corpo, o salmista no Salmo 22 chega a dizer que as costas de Jesus tinham sulco. Sulco é uma linguagem ruralista, é quando as máquinas passam abrindo valetas na terra para plantar. Sulco é uma palavra ruralista. Sulco quer dizer vala aberta para plantio. O salmista no Salmo 22 diz que as costas de Jesus foi sulcada pelos açoites, para garantir, aleluias, a minha salvação, para me tirar das garras de Satanás e transportar, como Paulo escreveu, para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Oh glória. A parte final desse versículo 23 de Romanos 6 fala acerca da vida eterna e de que ela é um dom gratuito de Deus, ou seja, um presente. Dom significa presente, gratuito, dom, presente gratuito melhor, que foi dado para cada um de nós, para ele, para você, para nós, para vós. Oh glória. Pensando dessa forma, meus queridos, o que nós devemos, ou o que nós temos que fazer então? O que você acha que você tem que fazer? O que você acha? Fala para mim. Aceitar,
Quando alguém te dá um presente, o que você tem que fazer? Inteligentemente, aceita, é presente e gratuito, receba, aceita o presente. Oh glória, nós temos que aceitar esse presente maravilhoso de Deus, que Deus nos concede, aleluia. Em 1 João, vou até ler aqui, em 1ª carta de João, capítulo, deixa eu encontrar aqui, 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 11, João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, diz assim, e este é o testemunho. Que testemunho, João? Que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus. Oh glória. 12. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você precisa entender que só o Senhor Jesus pode salvar. Não há nenhuma outra personalidade, nem no céu, nem na terra, e nem abaixo da terra, uma pessoa, um anjo ou um Deus que pode salvar a raça humana, libertá-los das garras, das grandes correntes negras, cordas negras, das prisões eternas do pecado, que uma vez perdemos no jardim do Éden, com o primeiro casal, Adão e Eva. Só Jesus. João diz aqui que quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E tem mais, além de aceitar, nós temos o dever de exercitar a nossa fé, porque a salvação, ela precisa dessa ferramenta chamada fé, porque a fé é muito interessante. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala uma coisa interessante sobre a salvação. Efésios, deixa eu procurar aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É preciso crer, é preciso exercitar a fé. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Para você ser salvo, você precisa reconhecer Jesus. Uma vez você reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador, isso já é fé. Você está exercitando a fé, porque a salvação não precisa nada, não precisa de sacrifício humano para alcançar a salvação. É necessário você crer que Jesus é Deus soberano e Salvador das nossas vidas. A salvação é simples, é simples. As pessoas gostam de complicar, mas salvação é extremamente simples. Uma vez você reconhece Jesus, você o aceita, e o poder do Evangelho transforma a sua vida em uma nova criatura. É claro que após a salvação, você passou por um processo, ou passará pelo processo da regeneração, uma metamorfose. Você torna em uma lagarta a uma borboleta. Você vai mudar a forma de viver. Nós chamamos de postura, comportamento, caráter.
Tudo isso é transformado porque você quer? Não, o Evangelho te transforma. Aleluias. Gálatas 2:16, deixa eu ver se é isso. Gálatas 2:16 diz assim, olha só que coisa interessante. Gálatas 2:16, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Mas pela fé de Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada. Ou seja, você não precisa de obras para ser salvo. A salvação é somente em Jesus, por intermédio da fé, pelo caminho da fé. Você entra pela fé, crendo que existe um Deus do céu, que sofreu por mim e por ti. Ele garante através do dom gratuito, que chama graça. A graça, pela graça sois salvos. Um dom gratuito de Deus, por intermédio da fé. Oh glória, que felicidade! A minha salvação e a sua salvação não depende de obras. Pastor, eu preciso jejuar 7 dias na semana para mim ser salvo. Eu digo para você que não. Pastor, eu preciso andar assim, daquilo outro. Não. Pastor, para mim ser salvo eu tenho que fazer. Não. Para mim ser salvo eu preciso do que, pastor? Precisa crer em Jesus, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida e praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Entende? Porque automaticamente, meus queridos irmãos, uma pessoa que aceita o Senhor Jesus, que reconhece, eu insisto nessa palavra, porque é necessário reconhecer. Vou dar um exemplo, uma parábola aqui, bem simples. Existem várias escritórios de advocacia em uma rua. Você precisa de um advogado para defender uma causa sua, para buscar um interesse seu via judicial. Você precisa de alguém, de um advogado para defender você. Aí você passa na rua, você vê vários escritórios de advocacia. Você escolhe um daqueles e contrata como seu defensor. E para ele defender você, todos os advogados, para entrar numa causa com você, ele precisa que você assine um documento reconhecendo esse advogado como você. Ele vai entrar na justiça, fazer as petições, defender você como se fosse você. É por isso que eu sempre digo que nós precisamos reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. O que acontece se você não escolher um advogado? Você vai entrar na justiça, você não vai no escritório de um consultório contratar um médico para defender você diante de um juiz. Você precisa contratar um advogado, senão você vai chegar diante do juiz com um médico. O médico não tem conhecimento de lei, portanto não vai te defender. As pessoas que não escolhem Jesus como Salvador da sua vida, no dia que será julgado, é como se ele chegasse diante do juiz com um pedreiro para defender ele, com um pintor, com um engenheiro, com um médico. Como é que um engenheiro vai defender um cliente diante de um juiz? Não tem capacidade de estudo. Precisa de um advogado. Se você não escolher Jesus, você está perdido. Jesus que disse: aquele vai para o evangelho de toda criatura, quem crê em mim e for batizado será salvo. É só em Jesus o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem mais uma: ninguém chega lá no céu
se não for por esse caminho aqui, Jesus dizendo. Não adianta a gente fazer um monte de coisa e não fazer o essencial. O caminho da vida eterna, para mim, uma forma de explicar, o caminho para a vida eterna é muito fácil. Como assim, pastor? É muito fácil de ser achado, é muito fácil de ser compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, como experimentar alegria, paz de espírito, né? De perdão, de esperança. Jesus, o Senhor Jesus, é o único que pode te dar a salvação. Meu amigo, o que tem atrapalhado você de se aproximar do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse assim certa vez, está registrado nos evangelhos, ele disse assim: se tua mão direita te escandalizar, arranca ela, porque é melhor chegar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois olhos. Se aproxime de Deus. Jesus vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma certeza eu tenho: Ele vai voltar. Uma vez tudo que você conquistou com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com a sua ambição, com a sua ânsia de ganhar, com o conhecimento que você tem, a sua vida tornará-se um inferno, porque você vai lembrar das oportunidades que tivesse e não se aderiu ao lado certo. É hora de nós nos aproximarmos de Deus, não deixar de trabalhar, não deixar de cuidar da família, não deixar de estudar, nada disso. Você não pode deixar de viver a sua vida, mas você não pode esquecer que não pode tirar você do céu. Pelo amor de Deus, Jesus tem que encontrar você buscando ser salvo. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração nessa noite. Eu finalizo aqui com o sentimento de dever cumprido, que você é importante, desde que você esteja do lado de Jesus. Nós estamos vendo aí uma gama de pessoas enaltecendo a vida humana, mas uma vida humana sem Deus. Meu amigo, a Bíblia, sem Deus não é vida. Eu não quero aqui criticar hinos nem nada, mas a gente está cansado de ouvir umas letras de músicas. Vamos, o apóstolo Paulo disse: eu sou um dos mais miseráveis pecadores. Meus irmãos, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele se considera um miserável. Nós sem Deus somos miseráveis, precisamos de Deus. Vou só, para concluir essa minha palavra, nós estávamos perdidos, sentenciados à morte, sem direito nenhum, e pior, sem ninguém para nos defender. Quando Adão pega daquele fruto da mão de Eva, um fruto que já havia sido mordido por Eva, ele pega daquele fruto num todo âmbito de desobediência a Deus. Ele estava dando mais valor àquela serpente, uma personificação maligna de Satanás. Ele pega aquele fruto mordido por Eva e também morde
E como uma ordem de Deus não era para Eva, mas era para Adão, quando ele morde, a sentença é aplicada. É como se ele assinasse a sentença de morte dele, sua e minha. Resumindo, de todos os seres humanos que dali em diante nasceria. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 6:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha mais jeito, mas Deus envolveu um plano, um projeto, e esse projeto veio Ele mesmo em forma de ser humano. Passou cerca, segundo alguns especialistas, cerca de 18 horas de extremo sofrimento, que iniciou ele pingando gotas de sangue na terra, e a Bíblia diz que grandes gotas de sangue, o sofrimento foi tão extremo, que o seu corpo sangrou antes da hora, porque estava dentro do projeto. Jesus foi a expiação dos meus pecados, a minha vida. Em vez de eu subir naquela cruz e morrer, ele foi no seu lugar. Por quê? Que agora é só eu aceitá-lo como meu advogado, é só eu aceitá-lo como meu Senhor, é só eu aceitar Ele como o meu Salvador. É só isso, meu resgatador, meu redimidor. Remidor, é só isso. O que custa? Não, eu não posso. Eu estou com pressa, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e os dias estão acabando, ó. Os dias estão terminando. Há um tempo. Quanto tempo, pastor? Hoje é o seu tempo. Começa a orar e falar: Jesus, me ajude a melhorar cada dia. Jesus, eu quero melhorar. Eu quero melhorar como ser humano. Eu quero melhorar como marido. Eu quero melhorar como esposo. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a melhorar como filho. Me ajuda a melhorar como mãe, como pai. Me ajuda a melhorar como empregado, como vendedor. Me ajuda. Eu quero melhorar. Eu não posso ficar nessa terra depois do arrebatamento da igreja. Seja inteligente. Perdoa mais. Perdoa, peça perdão, seja humilde, joga fora a arrogância, joga fora o orgulho, a prepotência. Você é só um ser humano, nada mais que isso. Algumas horas depois que você morre, você fica insuportável. Você não é nada. Deus é tudo em você, se você aceitar, no entanto. Deus te abençoe. Essa era a palavra que Deus pôs no meu coração. Às vezes, a correria do dia nos tira da presença de Deus. Ora menos, fala menos de Deus, pensa menos de Deus. Estou feliz com Jesus. Nesses meses de pandemia, eu tenho visto Deus operar na minha família. Eu tenho visto Deus operar na vida das pessoas que a gente tem orado. Somos melhores, somos uns meros ser humano fadado ao fracasso. A diferença é que Deus é punha Deus com prioridade na sua vida. Que todos os 40 anos que passaram sem Deus vai ser apenas dentro de dias. Deus dá a você aquilo que anos você estava buscando sem Ele, mas com Ele a coisa muda. Acreditar na palavra, ter a Bíblia como regra de fé e prática. Crer na Bíblia é você acreditar que está escrito assim: e mal nenhum chegará na sua tenda, ou seja, na sua casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos, aleluia, e não vai te deixar tropeçar em pedras. Isso só serve para das Escrituras. Não é para qualquer um, só para quem crê. É difícil, pastor? Claro que não. Deus